Meu Deus, neste momento nós elevamos a nossa voz ao céu. Queremos pedir neste momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua filha cada vez mais. Usa ela com poder e autoridade e ministra os nossos corações conforme a tua vontade. Faça assim para conosco, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. E todos que têm mãos, recebam com aplausos bem fortes para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Salve, amada igreja, com a glória e a paz do Senhor. Amém, Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gosto de ver a igreja assim, animada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quero aqui agradecer essa rica oportunidade de estar aqui com os amados irmãos para adorar a Deus juntamente com a igreja. Agradeço a oportunidade, a diaconisa que fez esse convite para mim estar aqui hoje. É uma honra e um prazer enorme. Também peço que, para não perder muito tempo, já vão abrir as Bíblias em Provérbios capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 9 de Provérbios. Aleluia, Senhor. Vou ler apenas um versículo para a nossa meditação, hoje culto da família. Aleluias. Glória a Deus. Quem encontrou, vê aí o sinal de crente. Amém, Jesus. A igreja está desperta. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Amém? Amém. Glorificado é o nosso Deus. Podem se sentar glorificando a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Apenas esse versículo para a nossa meditação. Como hoje é culto da família, quero dizer que eu preparei um sermão, uma pregação, mas Deus, Ele é Deus de surpresa, Ele nos surpreende e quem manda na casa é Ele. É verdade. Aleluias. E a gente não faz a vontade da gente, nem aquilo que a gente quer, mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Então, eu meditando no caminho, e apenas esse versículo, Deus me mandou ler. Deus, o que é que eu vou falar? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como é um culto de família, temos que falar sobre família, né? Então, aqui, Provérbios foi escrito por Salomão, nosso sábio Salomão, e ele diz que a sabedoria edificou a casa, a sua casa, e lavrou as suas 7 colunas. Quando Salomão diz que a sabedoria edificou a sua casa, aleluias, ele está dizendo que para nós edificar a nossa casa, a nossa família, nós temos que ter sabedoria. Para nós termos uma família edificada na presença do Senhor, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer, quem não tem a sabedoria de Deus, peça que Ele dá. Aleluia. E a sabedoria, quem tem a sabedoria de Deus, é como está escrito lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, que está escrito a parábola onde fala do homem que edificou a casa na rocha e do homem que edificou a casa sobre a areia, né? Do homem que edificou a casa sobre a rocha, que é o sábio, o inteligente, pois quando bateu a chuva, o vento impetuoso, encheram-se os rios, a sua casa ela não se abalou, ela não caiu. Aleluia. Porque ele usou de sabedoria e edificou sua casa na rocha. E a rocha que a Bíblia representa é Cristo.
Então nós temos que edificar nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso esposo, nossas esposas, na rocha, em Cristo. Aleluias, para que não venhamos perecer, para que não venhamos andar um para um lado e um para o outro. Venhamos andar em Cristo, num caminho só. Porque lá em Gênesis vai dizer que quando o homem deixa o pai e a mãe, ele une-se à mulher e são os dois em uma só carne. Então os dois têm que andar com sabedoria. E para termos a sabedoria, temos que pedir a Deus, porque só Ele tem para dar. Aleluia. Glória a Deus. E aqui falando também sobre a sabedoria no meio da nossa família, na nossa casa, também quero dizer que quem tem a sabedoria do Senhor, quem anda na igreja, quem anda com Deus, não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos dificuldades, né? Que nós não enfrentamos, porque nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, mas com o Senhor nos ajudando, não é difícil. Às vezes tem momentos que a gente acha que é impossível, mas lá em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Aleluia. Então, que nós tenhamos a sabedoria, que nós venhamos a cada dia mais buscar a sabedoria de Deus para nos edificar e sermos luz dentro de nossas casas, para edificar e ajudar aqueles que não têm força de buscar. Porque se um não tem força, mas o outro tem força, o outro é coluna, como diz aqui, que lavrou as suas 7 colunas. Então, se nós temos a sabedoria, nós edificamos e lavramos as colunas. Nós nos edificamos e também seremos coluna na nossa casa. Se você busca sabedoria, você é coluna da sua casa. Se seu esposo, sua esposa não tem sabedoria, você não reclame, não xingue. Você ore a Deus, busque a Deus, que Deus dará a sabedoria, que Deus guiará, que Deus lhe ajudará como você tem que prosseguir. Aleluia. Pois quando a gente não tem a sabedoria de Deus, o discernimento do Espírito Santo, a gente sai como se fosse dando murro em ponta de faca. Dizer popular. Aleluia. A gente sai andando em caminhos tortuosos, em caminhos errados, fazendo não a vontade de Deus e acabamos nos frustrando, sentindo dores, nos magoando, sofrendo. Aleluias. Mas quando a gente entende que a gente tem que fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, que a gente tem que servir verdadeiramente ao Senhor, adorar Ele verdadeiramente, Ele passa a agir nas nossas vidas. Pois o Espírito Santo age, mas a partir do momento que a gente abre o nosso coração para Ele entrar e agir da forma que Ele tem que agir nas nossas vidas. Aleluia. Pois há 5 anos atrás, eu vou contar agora a vocês uma história que aconteceu comigo. Eu creio que todos que estão aqui porque creem no Deus que servem, creem que Ele, como fez milagre quando estava aqui na terra, faz milagres nos dias de hoje. Aleluia. Então, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Vocês creem que Jesus ainda faz milagres? Aleluia. Glória a Deus. Pois vocês estão aqui olhando para uma mulher não apenas que tem dificuldade para andar, não apenas para uma pessoa que tem dificuldade para sentar, levantar, aleluia, mas vocês estão vendo aqui um milagre nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que um milagre? Eu vou falar para vocês porque eu sou um milagre nas mãos de Deus. E eu creio que vocês, se ainda não crêem de verdade que Deus faz milagre, vocês vão passar a crer. Eu acredito que se tem alguém aqui que não crê que Deus já fez uma promessa, mas ainda já está desacreditado que Deus não vai mais cumprir,
eu creio que a partir de hoje você vai passar a acreditar e confiar que o Senhor vai sim cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus ela não cai por terra. Pode demorar, passar dia, ano e mês, mas a palavra do Senhor ela se cumpre. Aleluia. Há 5 anos atrás aconteceu um fato muito grande na minha vida, muito grande porque foi um fato assim que se fosse hoje, eu olhando para trás, eu falo, se fosse hoje, eu não sobreviveria. Mas se fosse da vontade do Senhor, sobreviveria. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Aleluia, porque Ele é grande. Glória a Deus. Eu convivi com um homem, eu vivi com um homem durante 5 anos. Durante esses 5 anos eu sofri ameaças. Aí alguém vai dizer, por que não separou? Eu morava com ele no estado de São Paulo. Saí de Pernambuco em busca de serviço em São Paulo. Conheci esse homem lá. Esse homem também era pernambucano. Aleluias. E lá em São Paulo, eu conheci ele. Com 3 meses que eu estava conhecendo esse homem, eu passei a morar junto com ele. 3 meses, ninguém conhece ninguém. Aleluia. Eu morava 5 anos e não conhecia. Imagina 3 meses. Então eu passei a morar junto com ele. Eu tinha saído de um relacionamento de 10 anos. Deixado meus 2 filhos em Pernambuco. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento de 17 anos. Só que eu não sabia de nada da vida dele. Eu não conhecia mãe, eu não conhecia pai. Não conhecia irmãos, não conhecia história, não conhecia nada. Mesmo assim me envolvi. Pois quando a gente não conhece a Deus, a gente toma destinos nas nossas vidas erradas. Aleluias. E até aí eu não conhecia esse Deus que eu conheço. Mas Ele já me conhecia e cuidava de mim. Porque Ele tinha um grande propósito na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí, este homem trabalhava com viagens de São Paulo a Pernambuco, transportando passageiros. 2 vezes por semana este homem estava em Pernambuco, só para vocês entenderem a profundidade das ameaças. Porque quando foi com 6 meses que eu estava morando com esse homem, ele veio as primeiras agressões, cortou meu cabelo de faca e logo em seguida pagou para ir no salão arrumar o cabelo, que era para ninguém perceber o que ele tinha feito e dizer que eu tinha mudado o visual. Eu era obrigada a andar na rua de mãos dadas, chamar de amor e ouvir ele falar de amor. Mas entre 4 paredes, como nós estamos aqui dentro dessas 4 paredes, só sabia o que acontecia eu, ele e Deus, porque era minha testemunha. Aleluias. E ali, quando eu saí, aconteceu esses acontecimentos, eu saí daquela casa e fui para a casa de uma colega que eu tinha conhecido naquele lugar. Eu não conhecia mais ninguém. Ele não deixava eu ter amizades com ninguém. E ali, ele foi naquela casa e disse para mim, se tu não voltar ainda hoje para casa, eu mato tua mãe e teus filhos. E diante da agressão, do tamanho da agressão que eu tinha sofrido, eu sabia do que ele era capaz. E eu temi, pelos meus filhos eu temi. Quem é mãe sabe, porque quem é mãe, você mexe em quem for, mas não mexa no filho, que a gente vira leão, vira leoa, vira onça para defender nossos filhos. E ali eu voltei. E agora ele descobre meu ponto fraco. E ele começa a fazer comigo o que ele queria fazer. Então eu passei a sofrer todos os tipos de humilhação. 3 anos depois, eu levei meu filho, que já tinha 10 anos, para morar comigo, para tentar amenizar, para ver se ele aprendia a respeitar. Mas nada mudou. Então, com pouco tempo que meu filho estava comigo, eu fugi. Uma das viagens dele para Pernambuco, eu peguei meu filho, os documentos e fugimos para
para Santa Catarina, onde morava minha irmã e minhas sobrinhas. Mas com 10 dias que eu estava morando naquele lugar, aquele homem chega. Ele vendeu tudo e foi atrás de mim. Ele sabia onde minha irmã morava. E ele sabia para onde eu tinha fugido. Pois eu não conhecia mais ninguém nem outro lugar. Então ele foi até lá e quando chegou lá, que ele me achou, me encontrou, ele chegou para mim e disse: se tu não deixar eu morar contigo, eu mato tua irmã e tuas sobrinhas. E ali eu fui obrigada a deixar aquele homem morar comigo. Ninguém entendia, mas eu sabia o que eu passava na mão dele. Então passou-se mais 6 meses, eu sofrendo naquele lugar. Cidade grande, não tão grande. É uma cidade pequena no estado de Santa Catarina. Mas uma cidade que a gente não conhece ninguém, por mais pequena que seja, se torna grande. Eu trabalhando naquela cidade e preocupada com meu filho quando eu ia trabalhar. Mas passou-se 6 meses e uma certa madrugada eu acordei com aquele homem, 4:30 da manhã, com uma faca no meu pescoço, no meu peito, dizendo que ia me matar, matar a meu filho e se matar. E ali eu vi a morte naquele momento. E meu filho se acorda, uma criança ainda, se acorda apavorado e começa a falar: não mata minha mãezinha, não mata minha mãezinha, porque eu só tenho ela. E aquela cena ali arrasou meu coração. Era pior do que se ele tivesse enfiado aquela faca em mim. Mas eu fui tentar gritar, pedir socorro, e aquele homem enfiou a mão na minha boca. No que ele enfiou a mão na minha boca, como eu ia gritando, a mão dele entrou por baixo da minha língua e logo cortou. Então comecei a sangrar dos lados na boca, meu filho ficou apavorado, mas ele continuou firme, meu filho, dizendo: vamos conversar de homem para homem. Meu filho era uma criança. E eu ali não podia falar mais nada, porque a mão dele estava na minha boca. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E tinha um cuidado conosco. E naquele momento, de repente, aquele homem caiu no chão. Aquele homem caiu no chão de uma forma muito feia. Eu não sabia na época. Não entendia. Só sei que eu peguei meu filho e corri na hora. Fugi daquela casa. Mas hoje eu entendo que aquele homem caiu endemoniado naquele momento. E eu sei que foi a mão de Deus para me livrar e proteger daquele homem. Aleluia, Deus. Então nós fugimos, denunciamos. Mas a polícia não encontrava, era como se ele desaparecesse. A polícia procurava de rua acima, rua abaixo e não achava ele. Eu não entendo, mas era desse jeito que acontecia. E passou-se os dias e eu consegui fugir de Santa Catarina para Pernambuco com meu filho, onde mora minha família. E em Pernambuco, uma semana depois que a gente estava lá, no terreno do meu pai, onde mora meu pai e meus irmãos, meus outros 4 irmãos, tudo homem, ali chega aquele homem atrás da gente. Mais uma vez. E meu pai, alcoólatra, meu pai bebia muito. E aquele homem agora começa a beber junto com meu pai. E ninguém da minha família sabia até então o que acontecia com a gente. Só eu e meu filho. E nós apavorados, com medo de falar. E aí eu fui tentar expulsar aquele homem. E meu pai disse: se for para ele sair do que é meu, sai tu. Aquelas palavras de início me magoou muito, doeu. Mas só que de repente veio dentro de mim. Ele não sabe de nada, por isso ele falou isso. Então depois de muita peleja, aquele homem foi embora. E agora depois que ele vai embora, eu senti um alívio. Mas eu fiquei com medo das ameaças dele poder voltar e fazer algo comigo ou com meu filho. Continuei trabalhando e trabalhando também nos finais de semana na feira livre. E aquele homem passou a atormentar a minha família, ameaçando a minha mãe por telefone, dizendo que ia chegar lá e ia matar quem estivesse na frente. E agora minha família se apavora. E meu psicológico fica pior, porque meus irmãos dizem: se acontecer alguma coisa, tu é a culpada. E meu psicológico piora, mas eu me mantive firme. Eu não conhecia Deus, mas eu falava com Deus. Eu pedia ajuda a Deus. E desde então eu sei que Deus me ajudava, porque grandes livramentos o Senhor me deu, mesmo sem eu buscar Ele,
sem eu conhecer ele. E ali, com 6 dias que aquele homem tinha ido embora, eu fui trabalhar na feira livre do domingo e ele foi me matar naquela feira com uma marreta. Eu estava a 6 metros de distância da rua onde eu estava vendendo e o carro estacionado do outro lado da rua. Aquele homem chegou. Eu já tinha falado para todo mundo da rua ali que se ele chegasse, ia fazer algo comigo e com meu filho. Quando ele chegou, o pessoal foi logo cercando. Então ele se sentiu que ia ser linchado se fosse me machucar. Então ele tirou a marreta, pegou a marreta e marretou todo o meu carro. Se vocês forem no meu YouTube ou no Instagram e procurarem com cuidado, vocês vão ver um vídeo com fotos do carro que parece tiro de 12, mas não é tiro, é furos da marreta. Aleluias. Então aquele homem marretou o carro, subiu na garupa da moto antes da polícia chegar e fugiu. Agora ele passou a ser foragido da polícia porque ele fez isso na presença de todos, em público. E a polícia começa a persegui-lo e ele é um foragido da polícia. Passou 6 dias sendo foragido e ameaçando a minha família. Com 6 dias ele vai até a minha casa, a casa da minha mãe, porque ele tinha dito que ia chegar lá e matar todos. E ele cumpriu, ele foi. Mas antes dele chegar lá, a polícia foi avisada que ele estava chegando naquele lugar. E a polícia, então, 6 carros de polícia chegaram e prenderam aquele homem. E ali eu senti um alívio. Mas eu senti um alívio e medo ao mesmo tempo. Fui lá na delegacia, confirmei a denúncia e ele desceu para o presídio. E naquele dia, quando eu saí de casa, no final de tarde, eu dobrei meu joelho. Primeira vez que eu dobrei o joelho para falar com Deus, que eu falava, mas eu não ajoelhava. Eu dobrei o joelho e disse: Senhor, eu não aguento mais sofrer tanto. E eu quero uma mudança, eu quero mudar. Eu não sei como eu faço, mas eu sei que tu sabe. E eu quero tua ajuda. Mas eu conhecia um povo que morava lá perto. E aquele povo, ele saía e se juntava com outro pessoal. E era um monte de gente. E eu via eles ir e voltar. Aquele povo, eles iam, eles conversavam. Eu nunca vi esse povo rir, chorar. Então eu disse: esse povo é os crentes. E eu disse: Deus, eu quero ser um daquele povo. Porque esse povo, ele não sofre. Mas só basta a gente ser crente para saber quando a gente sofre, né? Aleluia. E eu saí ali em busca de Deus. E eu fui para uma igreja e aquele culto demorava porque eu queria logo aceitar Jesus. Mas enfim, terminou e eu aceitei a Jesus no apelo daquele culto. E eu voltei para casa transformada, porque o Espírito Santo foi comigo para minha casa. No outro dia eu já não era a mesma pessoa, já era diferente. E agora eu passo a sofrer as perseguições do inimigo, porque ele usa as pessoas que a gente ama. Ele usa nossos parentes, principalmente quando nossos parentes não são evangélicos. Como a minha família, uma família de gente católica, católico roxo que não são praticantes, são os piores. Aleluias. Porque o católico praticante pelo menos conhece um pouco a Deus, conhece um pouco a palavra. Mas o não praticante não conhece nada e quer ter razão. E começaram ali a me chamar de irmãzinha, de crentinha, agora é isso, agora é aquilo, até quando vai durar. E assim passou-se. Mas esse até quando vai durar, estou até hoje na presença do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. E passou-se o tempo, foi passando-se o tempo. Quando estava mais ou menos com uns 3 meses, eu caminhando para a casa do Senhor, sendo transformada, porque quem transforma é o Espírito Santo, quem muda é o Espírito Santo. Mas uma coisa não aconteceu comigo naquela igreja. Ninguém me acompanhou quando eu aceitei Jesus para me ensinar como orar, como buscar, como pedir discernimento a Deus, e nada disso eu sabia. Isso é uma coisa muito importante na igreja. Quando tiver um novo convertido, ter o acompanhamento da igreja. E lá não tive. Então, com 3 meses, mais ou menos, antes de 3 meses, aquele homem começa a me ligar do presídio.
Lá ele estava sabendo que eu era crente, que eu agora era evangélica. E eu não aceitava aquela ligação porque eu sabia que era do presídio. Mas de tanta insistência eu aceitei um dia aquela ligação. E quando eu aceitei, era ele, chorando igual um menino. Nem todo choro é verdadeiro, viu? Nem toda lágrima é verdadeira. E ele chorava muito. Outras vezes ele tinha chorado e era mentira. Mas nessa vez ele chorava mais. E ele dizia, me perdoa. Eu sei que agora você está diferente. Eu sei que agora você é crente, que você vai para a igreja, que você anda diferente, que você está diferente. Eu também aceitei Jesus aqui no presídio. E aquelas palavras foram entrando no meu coração. E eu disse dentro de mim, do jeito que Jesus está me mudando, também está mudando ele. Então eu posso ter realmente uma família. E eu aceitei aquele homem não mais por ameaça. Aceitei acreditando que o mesmo Deus que tinha me mudado estaria mudando ele. Mas tem uma grande diferença de quem aceita Jesus, de quem abre a boca e diz eu aceito. É porque tem pessoas que abrem a boca e dizem aceito a Jesus. Mas para aceitar a Jesus, para ele lhe mudar, lhe moldar, tem que abrir não somente a boca, tem que abrir a boca e o coração. E aquele homem não tinha aberto o coração. Aleluias. Então ele não era ovelha, ele era bode no meio das ovelhas. Ele estava ali usando uma capa. E eu, por não ter discernimento, não discerni, né, a verdade. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Por isso devemos que pedir sabedoria a Deus. Pedir discernimento ao Espírito Santo sempre. Aleluias. Aleluia, E ali, aquele homem, logo depois, com pouco tempo, saiu do presídio e me fez um convite. Vamos morar em Minas Gerais. Para ele era uma vergonha estar naquela cidade. Tinha passado um tempo no presídio por ter me espancado, tentado me matar no meio da rua. Então ele me fez um convite para ir para Minas Gerais. E eu aceitei. Peguei meu filho, agora já tinha 12 anos, e botei dentro do carro e fomos para Minas Gerais. Chegando lá, o único serviço era cortar cana. Quando eu disse que não, eu fui os primeiros dias, eu não aguentei. Saiu logo calo de sangue na mão, e aqueles calos estouraram, e saía sangue, e era muito doloroso. E eu disse, eu não vou fazer isso. E as primeiras palavras dele foi, se não fizer, morre de fome tu e teu filho. E eu aprendi a cortar cana pelo meu filho. Cada facãozada que eu dava, eu dizia, é por você, meu filho. E com 15 dias que eu estava fazendo aquilo, eu aprendi a fazer aquele serviço melhor do que muito homem que estava ali. Mas eu aprendi, porque há males que vêm para o bem. Aleluia. E nem toda prova é para a morte. A prova que é para a gente aprender a sobreviver, né, e aprender a vencer. E aquela prova foi para mim aprender a vencer naquele tempo. Aleluia. E ele congregando comigo todos os dias. Naquela assembleia onde a gente congregava lá, tinha culto. Tem culto naquela igreja todos os dias. E todos os dias ele ia para a igreja. Mas depois de um certo tempo, aquele homem começou a ficar diferente. Ele começou a falar do pastor, da palavra, dos louvores, das roupas da irmã. E eu comecei a prestar atenção, porque agora eu já pedia sabedoria a Deus. Eu pedia discernimento ao Senhor. E agora eu comecei a dizer, isso está errado. E eu comecei a orar nas madrugadas. E quando eu levantava nas madrugadas para orar, eu começava a sentir, isso está errado. Está errado, está errado. Me deu vontade e eu chamei os meus pastores um dia, porque aquele homem começou a se mostrar a mesma pessoa de antes. Então agora eu não quis mais ficar calada sem contar a ninguém quem era aquela pessoa. Porque ali na frente de todos na igreja, ele era uma ovelha. Mas dentro de casa ele era aquele bode que sai dando pontada por trás. Quando o dono vira as costas, ele fica dando marrada. Então ele era aquela pessoa. Então eu resolvi chamar meus pastores e pedir ajuda, pedir socorro para fugir mais uma vez. E quando eu contei toda a minha história, a minha situação, o pastor disse para mim, você não vai fugir. Porque o problema não é você, o problema é ele. Para onde você foi, ele vai atrás. Você fugiu porque você era sozinha, mas agora você
tem a igreja por você e além da igreja você tem um Deus que é por você. Aleluia. E aquele pastor disse: você crê no Deus que você serve? Eu disse: eu creio. Você acredita que Ele vai te livrar? Eu disse: eu acredito. Mas você crê? Eu disse: eu creio. Então creia e confie, porque nós vamos levantar jejum e oração em seu favor e Deus vai fazer, e aquele homem vai deixar você te fazer o mal. Ele vai parar de te perseguir. E eu disse: amém, eu creio. Ele disse: continua na posição. Deixa ele pensar que você não sabe de nada, porque Deus vai se revelar e Deus vai falar tudo que você tem que fazer. Eu amém. E fui para casa e continuei indo para a igreja. Aquele homem parou de ir para a igreja, queria me impedir, mas ele não me impediu. Aleluia. E ali Deus começou a se revelar para mim. E começou a usar pastores, o pastor ali na igreja, e dizer para mim assim: filha minha, estou eu te dando livramento. Quando tu chegar em tua casa hoje, embaixo do teu travesseiro, lá tem uma faca preparada para ceifar a tua vida e do teu filho enquanto vocês dormem. E ali, quando eu chegava em casa, eu tirava a faca na presença daquele homem e ele não dizia nada. Isso aconteceu 4 vezes. E agora eu, preocupada, com medo de acordar, vendo meu filho sendo esfaqueado, preparei e enviei meu filho para Pernambuco sozinho. 3 dias de viagem. Mas meu filho viajou, me ouviu e viajou. E eu disse para ele: não conta nada para a mamãe o que está acontecendo aqui. Pode glorificar enquanto eu vou tomar água. Aleluia. Então, no dia seguinte que meu filho viajou, aquele homem se sentiu alegre, pois não tinha mais meu filho como empecilho. E aquele homem me tirou daquela cidade para uma cidade vizinha, pois a vontade dele era me afastar de perto das irmãs do ciclo de oração, com quem eu conversava. Era me tirar da igreja, me afastar de Deus. Uma coisa ele fez, foi me tirar daquela igreja, me tirar de perto das pessoas que eu conhecia, que eu conversava. Mas uma coisa jamais ele pôde fazer, foi me impedir de eu conversar com o meu Deus nas madrugadas. Foi impedir a minha intimidade com o Senhor, porque intimidade com Deus é só a gente e Deus, ninguém mais pode impedir, só se a gente deixar. Aleluia. E naquela cidade vizinha onde a gente estava, eu sempre que podia, eu me comunicava com as pessoas da outra cidade. E disseram para mim: assim que der, fica na posição, porque assim que Deus mandar, tu vem embora. E então chegou o dia de eu voltar. E eu disse para aquele homem: não dá mais. E ele olhou para mim e disse: o quê? Eu disse: para continuar contigo. Segue tua vida que eu vou viver a minha. Cuida dos teus filhos. O filho dele de 18 anos morava conosco. Então eu creio que até isso foi trabalhar de Deus. Porque aquele menino, aquele rapaz, serviu de testemunha para as línguas falatórias. Porque quem não conhece a história pode dizer: ele fez algo porque ela traiu. Mas não, o menino sabia de toda a trajetória. Só saía junto, até para comer, para trabalhar, era tudo junto. E o menino também. Então, não tem como ninguém dizer nada. Aquilo ali também foi trabalhar no Senhor, ele ia morar conosco. Glória a Deus. E ali eu fui embora, ele disse: tu sabe que ele nunca tinha aceitado a separação, mas nesse dia eu me assustei, porque ele do nada, ele aceitou. Eu disse que ia embora e ele disse: está certo, tem certeza? Eu disse: tenho. Eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu fiquei encorajada, porque eu estava crendo no Deus que eu sirvo. E ali ele disse: tu sabe que ao sair por essa porta não volta mais. E eu disse: é tudo que eu quero. Peguei minhas roupas e fui embora. E quando foi no outro dia, 5h30 da manhã, ele estava naquela cidade, rua acima, rua abaixo, me procurando, pedindo meu endereço a quem a gente conhecia, as pessoas da igreja, quem ele encontrava, perguntava meu endereço. E as pessoas me ligaram: vigia, porque fulano já está aqui te procurando. Mas ali o Senhor me protegeu o necessário, o tempo que era necessário, até se cumprir o que Ele tinha para se cumprir na minha vida.
3 semanas depois, eu saía daquela casa onde eu estava morando, só eu e Deus, para trabalhar e para a igreja, para o mercantil, e voltava. Quando eu virava a esquina que entrava em casa, o pessoal me ligava. Assim que tu entrou, ele passou. Porque ele sabia os horários que eu chegava e ficava rondando todas as ruas, me procurando, mas ele nunca me encontrou. Assim passou-se 3 semanas. De tanto ele me procurar e não me achar, ele descobriu a fazenda qual eu trabalhava. E então chegou até meu patrão e pediu emprego. Meu patrão, não conhecendo a história, deu emprego para aquele homem, mas ele não queria trabalhar. Ele queria ali fazer algo que ele fez. Aliás, ele queria fazer algo que ele não fez. Aleluia, que ele não conseguiu fazer. Tentou. Mas Deus estava na frente. E Deus, 3 dias antes de tudo acontecer, Deus falou comigo grandemente na igreja. Em um culto como este, eu estava na igreja no dia de sábado. E Deus usou o pastor da nossa igreja, me chamou ali na frente, colocou a mão na minha cabeça e disse assim para mim: filha minha, estou eu te dando livramento. Glória a Deus. Estou eu fechando a tua cova. Grande vai ser o que vai acontecer contigo, mas sou eu contigo. Aleluia. Vou eu te levar aqui, ali e além, e vou eu confundir a medicina. Mas naquele grande momento não temas, porque sou eu contigo, e vou eu te sustentar com a minha destra. A destra é a mão direita. Glória a Aleluia. Deus. E eu criei naquela palavra. Confiei. Deus falou comigo sábado, domingo e segunda, as mesmas palavras, usando pessoas diferentes. E eu já sabia que aquele homem ia me pegar para fazer algo comigo, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus ia me livrar. E quando foi na segunda que eu fui para o culto, eu saí de casa, uma irmã me ligou: não vem que ele está na igreja. Eu disse: eu vou. Mas quando eu cheguei para entrar na igreja, que eu fui cumprimentar a irmã que fica no portão e o irmão, aleluias, eu vi ele na galeria da igreja e eu senti, o Espírito Santo falou para mim: não entro. E eu disse para ela: fala para o pastor o porquê que eu não vou entrar. Mas amanhã, no ciclo de oração, no horário que você estiver orando, todo dia 6h30 da manhã, eles já estavam lá orando. Vocês orem por mim, mas orem muito, porque eu estou precisando e amanhã eu vou precisar mais. Mas eu não sabia porque eu estava dizendo isso a ela. E ela disse: não se preocupe, que a gente está orando e vai continuar orando mais. Glória a Deus. E vá para casa e descanse. E eu fui para casa, mas eu não consegui dormir naquela noite, isso na segunda. E eu não dormia, eu só orava, eu chorava, eu louvava, mas eu não entendia mais. Hoje eu sei que o Espírito Santo estava me preparando para o que ia acontecer no outro dia de manhã. Glória a Deus. Aleluia. Eu passei a madrugada inteira orando, louvando, e o único louvor que Deus me dava era aquele que diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Eu louvava, quanto mais eu louvava, eu chorava, e eu sentia a presença de Deus. E eu não entendia, eu dizia: Senhor, o que é que tu quer falar comigo? Será que é hoje? Não deixa ele entrar nesse portão, não. Ele falando com Deus o tempo inteiro. Mas não era naquela madrugada. Então amanhecendo o dia, eu fui embora para trabalhar. Quando eu cheguei no ônibus, aquele homem estava dentro do ônibus. E se fez um grande silêncio naquele ônibus. Ninguém falava nada. Até chegar na roça, na fazenda. Quando chegou na fazenda, que todos desceram, eu cheguei para os colegas e falei: ele veio aqui só me matar. Mas ninguém acreditou: não vai fazer isso não, ele conhece todo mundo. Ele veio só me matar. E cheguei para o chefe da turma e disse: não me deixe sozinha dentro do canavial mais do que 20 minutos, porque ele veio me matar. E ele disse: tu está apavorado? Eu disse: estou, porque ele vai me matar. E ninguém vai me ver, porque são de 80 a 100 metros de distância no canavial. O peso do facão que a gente trabalha lá, ele novo, preparado, afiado, é 4,5 a 5 quilos. Então imagina uma facãozada pela mão de um homem dessa. E ali ele disse: não se preocupa, de 20 em 20 minutos eu vou onde tu está. E eu imaginei, na batida do facão, no barulho do vento dentro do canavial, ninguém escuta se eu gritar, 100 metros de distância. E eu pedi para alguém ir lá de 20 em 20 minutos.
e fui para cortar cana. Antes da gente entrar, merenda. E eu merendei 4 metros de distância daquele homem, olhando olho no olho e falando com Deus em espírito. Não deixe ele vir agora. E eu amolei meu facão, olhando para ele e ele amolando dele. E eu disse para Deus, prepara minhas canelas, bota o sebo nas minhas canelas, que se ele se levantar ali, eu corro agora. Só que o que ia acontecer não era para mim correr. Glória a Deus. Eu saí dali e entrei no canavial e ele foi para o lugar dele cortar a cana onde o chefe mandou. Mas com 20 minutos certinho que eu estava cortando cana, ele chegou por trás e falou uma única palavra. A hora que ele chegou, até o ato em que ele terminou de fazer, foi a única palavra que ele falou, foi amor. Por trás, quando ele falou amor, do que eu estava agachada, eu fui levantar para trás para olhar, não quem era, que eu já sabia que era ele, né? Olhar para ele. Quando eu fui levantando, ele desferiu o primeiro golpe de facão aqui. E no mesmo lugar, ele continuou desferindo golpes de facão. Eu consegui ficar de pé, de frente com ele, frente a frente. Olhei olho no olho. E o Espírito Santo naquela hora bradou dentro de mim, apenas conta. Porque eu ia levantar meu braço para acertar ele também. Força eu tinha, e um facão afiado na mão também. Mas o Espírito Santo bradou, apenas conta. Soltei o facão na hora. E ele continuou, e eu contando, 2, 3, 4, no mesmo lugar. 5, 6, 7, 8. E nada de. Eu não senti cortar, não, eu só sentia como se estivesse batendo no ferro. 8, 9. Quando ele deu 9, não sei se alguém aqui já abriu um coco seco, cheio de água. Foi do mesmo jeito o barulho que eu senti. Eu não desmaiei. Deus disse que ia ser tudo para a glória dele. E Deus me permaneceu eu ficar acordado o tempo inteiro. Nesse momento a cabeça abriu, a banda da cabeça do lado direito caiu em cima do ombro. Eu senti um pedaço cair e o líquido que protege o cego derramou sobre o corpo. Aquilo quente. Quando derramou eu senti tonturas e caí de bruços, eu não desmaiei, eu caí. Quando eu caí, ele continuou desferindo golpe de facão, agora no pescoço, na nuca e no ombro. E nessa hora o Espírito Santo bradou, continua contando. E eu o tempo todo, Senhor, eu creio na tua promessa, eu sei que tu vai me sustentar. Isso não é para a morte. O tempo todo crendo na promessa de Deus há 3 dias antes que ele tinha feito. E o facão batendo e eu contando. 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Quando deu 29, o único movimento que eu fazia era esse. A cabeça com a pulsação do resto do sangue que pulsava pelo pescoço saindo. Pois nesse momento eu estava com o pescoço quebrado. Quem aqui viu alguém quebrar o pescoço e sobreviver? Porque se não tinha visto, estão vendo. Meu pescoço foi quebrado e eu estou aqui viva, porque Deus ele é fiel. Aleluia. Então, quem não crê que Deus faz milagre, passe a crer que Ele faz. Aleluia. Depois, meu esposo, no final do culto, vai trazer os exames, porque eu falo o que Deus fez e mostro e provo. Que Ele deixa um sinal para provar. Aleluia. Está ali no carro os exames para provar que minhas vértebras, onde liga o pescoço à coluna, foi quebrada. Mas foi emendada? Não. Foi arrancada as vértebras, foram decepadas. Eu não tenho. Quem lesiona uma das vértebras fica tetraplégico para sempre. E as minhas foram decepadas, 4 das vértebras que ligam o pescoço à coluna, arrancadas. Eu não tenho 4, só tenho 3 de um lado, do lado esquerdo. Do lado direito eu não tenho, mas meu pescoço mexe, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Esse é o Deus que eu sigo. Glória a Deus. Então, naquele momento ali que ele parou de bater os 29, eu disse para Deus, Senhor, sustenta a mão dele, que se der mais uma, meu pescoço arranca fora. E ali ele não bateu mais com o facão, mas passou a me chutar. Eu creio que ele, vendo a bagaceira que estava na minha cabeça, ele achou que ia arrancar minha cabeça no chute, com aquele sapatão que a gente corta cana, bico de ferro. Ele começou a me chutar toda, chutou todo o meu corpo.
e chutou minha cabeça. No que ele chutava, a cabeça aberta, minha massa encefálica saiu para fora, saía de tutano para fora. Então, eu perdi 65% de massa encefálica do lado direito da cabeça. Eu só tenho 35%. Para a medicina é impossível raciocinar, andar, falar, mas eu estou aqui, porque Deus ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E aquele chute também quebrou meu maxilar dos dois lados. Eu tenho um afundamento na parte óssea, na face dos dois lados, aqui. Olhando não dá para ver. Mas no exame, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver quando ele trouxer. Eu tenho um parafuso do tamanho de quase um dedo, bem aqui. Onde vem do pescoço, puxando para os queixos. Eu não sei para que é aquele parafuso daquele tamanho, mas está lá. Lá no exame, aqui, Deus, né? Tem hora que eu sinto dor no pescoço, eu digo, acho que o parafuso está furando. Mas é assim mesmo, né? Se é para o pescoço estar em pé, aí tem gente que diz, tanto ferro para segurar teu pescoço. Eu digo, não. Esses ferros não seguram meu pescoço. Quem sustenta é a mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, ele é fiel. Nada que o médico fez me trouxe a vida. Nada que o médico fez sustenta meu pescoço, porque foi quebrado totalmente. Nada que o médico fez emendou meus nervos e tendões desse braço, que ficou pendurado na pele. Cortou. E foi o primeiro que foi restaurado, porque a mão deu da glória a Deus. Não podia ficar parada. Aleluia. O lado esquerdo eu não movimento todo, 100%, porque é promessa de Deus restaurar tudo, e eu creio, até o tutano dos ossos. Não mexo todo, porque eu perdi 65% de massa encefálica. E o cérebro é quem manda os comandos do corpo. Quem tem um AVC do lado direito, paralisa o lado esquerdo, porque o cérebro ele manda o lado cruzado. E eu não tenho do lado direito, então o lado esquerdo paralisou. Na verdade, eu fiquei vegetando, paralisei do pescoço para baixo. Paralisei o pescoço inteiro, que eu não mexia nada no começo, mas Deus foi restaurando, e eu estou aqui, né? Linda. Para a glória de Deus. Aleluia. Deus, ele faz assim. É verdade, Senhor. Então, ali naquele canavial, quando ele acaba de me chutar, eu comecei, então, quando ele me chutou, eu senti um peso em cima de mim. Ele se agachou para ouvir se eu estava respirando. E o Espírito Santo bradou dentro de mim. Para de respirar por 10 segundos. E eu prendi minha respiração e contei até 10. E naquela hora que eu contei até 10, quando eu contei até 10, soltei a respiração, eu senti aquele peso levantar. Quando aquele peso levantou, nesse momento eu tenho certeza que ele teve a certeza que eu estava morta. E no que ele teve a certeza que eu estava morta, ele fez o que ele tentou fazer comigo, ele fez com ele mesmo. O mesmo facão que ele tentou me matar, ele passou no seu próprio pescoço. Porque no mesmo momento eu não vi ele se cortando, porque eu estava de bruços, eu não conseguia me mexer. Eu sentia algo quente nas minhas costas, eu não sabia o que era. E quando eu tive alta, meus colegas me disseram que quando chegaram, viram a cena. No mesmo tempo que eu senti aquele peso levantar, eu senti esse algo quente nas costas e ouvi as pessoas chegando e gritando, está morta, morreu, desgraçado, olha o que ele fez, olha aí. E nesse momento que eu senti naquele algo quente nas costas, Deus me deu força, mesmo com o pescoço quebrado, garganta cortada, porque os cortes do pescoço perfurou minha garganta. Os médicos disseram que eu nunca ia falar normal, mas eu estou aqui falando normal, porque Deus é fiel, aleluia. E eu disse para aqueles meninos, eu não estou morta, eu estou viva. Pega o celular que está na minha bolsa, liga para a mamãe e avise, chama o SAMU que vai dar tempo. E chamaram o SAMU, ligaram para a minha família, e mais ou menos 2 horas depois o SAMU chegou naquele lugar. E eu viva e consciente falando, porque Deus é fiel. Aleluia. A paramédica chorava porque ela nunca tinha visto aquilo. Não conseguiram colocar a cervical, porque meu pescoço estava totalmente quebrado. Mas me enrolaram numa manta térmica, porque eu já estava gelada. Eu perdi mais de 90% do meu sangue. Para a medicina, quem perde 60% não tem chance de sobreviver, porque o corpo não aceita mais outro sangue. É verdade. E eu perdi mais de 90%. Eu tomei 16
foi 16 bolsas de sangue, que é equivalente a 7 litros de sangue, e 7 litros de sangue é equivalente ao que o ser humano tem no corpo. Perdi meu sangue quase todo. Aleluias. E mais outro grande milagre, que eu estava grávida de quase 5 meses e não sabia. Como não sabia, eu me senti mal, eu senti sintomas e fui para o médico. E o médico, por eu ter feito uma laqueadura já há 13 anos antes do acontecido, o médico disse: é impossível você estar grávida, você está com a gastrite e já está em estado avançado. Vou te passar esses remédios, quando você tomar, se não tiver melhorado, vamos fazer exame e provavelmente cirurgia. E eu estava tomando remédio para gastrite, mas na verdade eu estava com uma menina no meu ventre. E ali ele ceifou a vida dele e a vida da minha e filha dele também, né? Aleluias. Porque nem eu quase resisti, imagina um serzinho, né? Menos de 5 meses. E aquela vidinha que estava dentro de mim só foi descoberta depois que eu saí do coma. Quando eu saí do coma, eu já estava, aleluias, falando. Eu já saí praticamente falando. Falava, quase não dava para entender, mas falava. E aqueles médicos que fizeram a cirurgia em mim foram me visitar e eles não acreditavam que eu estava falando e disseram para mim: é verdade que tu está falando? Eu disse: é, doutor, por que não era para mim falar não? E ali começaram a fazer pergunta porque eles disseram que eu não falava coisa com coisa, que eu tinha perdido muita massa encefálica. E eu falei meu nome, nome da mãe, nome do pai, nome do coisado que fez isso. Falei CPF, número de telefone, nome do hospital, nome da cidade que eu morava. Falei coisas que eles ficavam só assim. Glória a Deus. Porque Deus falou que ia confundir a medicina. Glória a Deus. E naquele canavial, os médicos ainda falaram assim para mim, para tu ter uma noção de como tu chegou nas nossas mãos, só na tua cabeça e no pescoço foram 300 pontos. Então, imagina como minha cabeça chegou nas mãos daqueles médicos. Aleluias. E depois que eu saí daquele canavial, eu cheguei no primeiro hospital, tinha uma equipe de 9 médicos me esperando. Eu ainda cheguei ali consciente e eu disse para Deus: Senhor, toma em tuas mãos minha vida e desses médicos, que eu não aguento mais. Então eu apaguei, me induziram em coma e eu fui encaminhada para outro hospital. Porque Deus tem um propósito para tudo. E Deus, Ele não divide a glória dele para ninguém. Aleluias. Como assim Ele não divide? Não. Ele não divide a glória dele para ninguém. E eu fui encaminhada para um hospital escola. Um hospital escola já está falando, escola, onde tem jovens aprendizes, onde tinha ali equipe de jovens aprendizes. Agora eu, numa situação que levei 300 pontos na cabeça e no pescoço, nas mãos de jovens aprendizes. Porque se eu tivesse nas mãos de médico capacitado, os médicos iam dizer: eu costurei, eu fiz e a mulher reviveu. Mas a glória de Deus Ele não dá para ninguém. Aleluia. Porque quem fez a cirurgia foi o Senhor. Ele usou o homem para fechar a cabeça. Ele usou o homem para tirar fragmentos de osso de dentro do cérebro. Como vocês vão ver aí onde tem uma mancha preta, e essa mancha preta é o buraco onde não tem massa encefálica. Aleluia. Só para vocês verem o tanto de massa encefálica que eu não tenho. Glória a Deus. Então, naquele hospital, vocês sabem que o inimigo, quando ele se levanta contra o ungido de Deus, ele não desiste de primeira. E naquele hospital, o inimigo, vou tentar correr. E naquele hospital o inimigo se levantou mais vezes, tentou contra a minha vida, porque ele sabia que Deus tinha me livrado no canavial. E naquele hospital eles foram ali para desocupar alguns leitos. E o médico entrou na sala, Deus permitia que eu ouvisse, eu não via, eu ouvia. Eu estava em coma, mas eu ouvia. E agora eles falam, aquele médico fala para a enfermeira que vai desocupar alguns leitos, e eu fui uma eleita daquele hospital para desocupar os leitos. Como eles desocupam? Eles aplicam uma injeção da misericórdia, uma injeção de eutanásia. E na minha veia foi aplicada 100 ml de eutanásia. E aqueles 100 ml de eutanásia eu estava vendo, estava ouvindo.
E na hora que aplicaram, eu disse, Senhor, transforma esse veneno em vitamina, porque eu creio na tua promessa. Glória a Deus. Aleluia. E daqui a 10 minutos aquele médico volta naquela sala e diz para a enfermeira, e aí a mulher já pagou? E a enfermeira disse, não, doutor, ainda respira. Por isso, se você está no meio da luta, mas você está se arrastando, engateando, respirando, continue. Mas continue crendo no Senhor, porque Ele faz. Aleluia. E eu estava respirando. E ele disse, então aplica mais 100 ml. Porque eu quero ver daqui 7 minutos ela não ter apagado. E aquela mulher aplicou mais 100 ml de eutanásia na minha veia. E eu disse, Senhor, eu não creio que eu vou morrer, porque eu creio na tua promessa. Aleluia. Eu continuo crendo, porque tu me livrou no canavial. E agora vai deixar eu morrer com isso? Não, não acredito. Eu acredito na vida, em tua vida. Eu acredito em ti. E ali, daqui a pouco, aquele médico entra e diz, e aí, ela já pagou? E na hora que ele foi falando, o Espírito Santo disse, abre teu olho de com força. E eu abri meu olho de com força. E a mulher respondeu para ele, não, doutor, agora ela está com o olho arregalado. Aleluia. Eu creio que Satanás, naquele momento, bateu ali em retirada escamoção de raiva. Mas durante esse tempo todo, aleluias, meu pai estava viajando de Pernambuco para lá. E o hospital estava esperando ele chegar para darem um termo para meu pai assinar e meu pai levar meu corpo para sepultar. Para assinar aquele termo para doarem meus órgãos. Por isso eles estavam me mantendo nos aparelhos, porque eles queriam meus órgãos. Eles precisavam dos meus órgãos. E ali, aleluias, Satanás bateu em retirada naquele momento. Mas Satanás estava com uma carta na manga, porque Satanás sabia desse propósito dos médicos, mas não sabia do propósito do Senhor. Aleluia. E agora meu pai tem viajado para fazer isso e minha família fica lá em Pernambuco triste, apavorada. Agora imagina a minha mãe, né, ter recebido essa notícia e meu pai viaja e talvez volte comigo no caixão para ser sepultada. Aleluia, ela ficou doente, porque há 4 anos atrás, antes de acontecer isso, quando eu aceitei Jesus, eles ficaram, aleluias, de brincadeira, me chamando de irmãzinha, de crentinha, até quando vai durar. Eles não sabiam que eu tinha aceitado o dono da vida. Glória a Aleluia. Deus. E o dono da vida que eu tinha aceitado há 4 anos era quem estava comigo lá naquele hospital. Aleluia, Deus. Cuidando de mim. Esse é o Deus Aleluia. poderoso, Pai. Glória a Deus. E lá naquele hospital, Satanás preparando a última cartada dele. Quando meu pai, o hospital é avisado que meu pai chega naquele lugar, aleluias, Deus entra em ação. E Deus permite a morte para me dar a vida. Como assim permite a morte? Porque morte cerebral já estava decretada. Mas Deus permitiu a morte. Que morte? Morte encefálica. Morte encefálica é quando paralisa os órgãos um a um. E aí eu não poderia doar os órgãos. Deus sabe trabalhar. Aleluia. Deus é Deus de surpresas. E Deus surpreendeu aqueles médicos. Porque eu tive morte encefálica. Meus órgãos paralisaram. Não tinha como os médicos me abrir e doar os órgãos. Então não precisou meu pai assinar nada para doar órgãos. Aleluias. E aí, Satanás deve ter batido em retirada com muita raiva, né? Aleluias. O médico chegou e disse para o outro, faz um atestado de óbito que ela acabou de morrer. E eu ouvindo, eu disse, Senhor, eu não acredito. Eu não creio nisso que eu estou ouvindo, porque eu estou viva. Eu sei que eu estou viva. Eu estou ouvindo eles falar. Agora faz com que eles vejam que eu estou viva. Porque eu creio na tua promessa de me levar aqui, ali e além. E o teu nome ser glorificado. Aleluias. E ali, enquanto eu comecei a ouvir o batimento do meu coração muito fraquinho, eu comecei a mexer esse dedo, indicador, batendo, acompanhando o batimento do meu coração. E nesse momento, a mulher que estava para desligar as máquinas, ela viu e disse, doutor, a mulher está viva. A mulher está mexendo. E o doutor falou do outro lado, não, ela já morreu faz tempo. E ela disse, não, doutor, ela está mexendo diferente. As coisas de Deus é diferente. Aleluia.
vou tomar água. Glória a Deus. E ali naquele momento o médico chegou do lado e disse para mim: Jailma, você está me ouvindo? E eu continuei mexendo o dedo. Se você estiver me ouvindo, bata seu dedo 4 vezes. E eu bati meu dedo 4 vezes. Mas ele não acreditou no que estava vendo. E disse: se você estiver me ouvindo, bata seu dedo 3 vezes. E eu bati meu dedinho 3 vezes. E ele não acreditou no que estava vendo. Ele disse assim: para mim ter certeza que você está viva, ouvindo e reagindo, você bata seu dedo só 2 vezes. E eu bati meu dedo 2 vezes. E ele falou: não desliga os aparelhos, porque ela está viva, ouvindo e reagindo. Aleluia. E nesta hora sim, Satanás bateu em retirada de direto para o inferno, porque é o lugar dele. Aleluia. E ele viu que com a minha vida ele não podia, não naquele momento, nem nunca mais, porque quem pode com a minha vida é o Todo-Poderoso, porque ele comprou pelo sangue, lavado e remido. Aleluia. Então ali eu tive uma parada cardiorrespiratória e quando eu acordei, já acordei do coma. E eu pergunto à igreja: vocês me dão quanto tempo que eu fiquei em coma? Alguém se habilita? 300 pontos na cabeça e no pescoço. Tem pouca fé, hein? 3 meses. Tem que crer mais no Deus de vocês. Glória. Eu fiquei apenas 5 dias em coma. Deus é fiel. E já acordei falando, surpreendendo a medicina. Porque Deus disse que surpreender a medicina ia confundir. E ele confundiu. E eu passei internada naquele lugar apenas 21 dias. Com 21 dias só fizeram tirar os pontos na minha cabeça e mandaram embora. E disseram assim: se ela sobreviver 30 ou 60 dias será vegetando. Está eu aqui com 5 anos, linda e maravilhosa. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Eu perguntei para aquele médico: doutor, quando eu vou voltar a andar? E o doutor balançou a cabeça e disse: infelizmente você nunca vai poder ser uma cadeirante. E eu: por quê, doutor? Ele disse: porque você perdeu 4 vértebras. Tem noção? Foi quando ele me explicou que quem lesiona uma fica tetraplégico. E eu perdi 4. E eu disse: doutor, sabe por que eu nunca vou ser cadeirante? Porque Deus me deu 2 pernas para eu andar e ninguém arrancou elas. Aleluia. E ele disse: ela é doida. Eu disse: sou doida por Jesus. E ele disse: leva ela embora. E me levaram embora e eu passei 4 meses em Minas Gerais sendo cuidada por terceiros. Porque minha mãe não foi cuidar de mim. Minha irmã não foi cuidar de mim. Mas Deus tem um propósito para tudo. Aleluia. E nesses 4 meses eu consegui aprender a me sentar, aprender a mexer a mão direita, aprender a beber água e aprender a comer comida pastosa, porque antes eu comia só líquida, por um canudo. Sofri, mas venci, porque nada para Deus é impossível. Basta você crer e não desistir. Tem que persistir, perseverar e confiar no Senhor. Não é dizer que confie e esperar cair do céu a bênção, não. É correr, lutar, aleluia, perseverando, crendo que Ele vai fazer o que Ele faz. Com 4 meses eu consegui chegar até Pernambuco. Minha mãe ainda não teve estrutura para cuidar de mim. Quem cuidou de mim? Meu filho, que agora ele já tinha 14, quase 15 anos. E quem cuidou de mim? Quem dava banho, quem vestia, quem fazia comida. Porque Deus, quem prepara tudo. A vinda desse filho para a minha vida foi também um mistério de Deus. Foi um sofrimento. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu engravidei daquele menino, eu sofri muito. Porque eu fui mãe solteira dele. Dentro da casa dos meus pais. Meu pai é alcoólatra. Meu pai, ele me espancou, eu ainda com o filho no meu colo. Quando meu filho era recém-nascido. Eu saí de casa debaixo de chuva. Meu esposo, né, tem fotos com meu rosto quebrado. Aleluias. Mas eu não desisti do meu filho, porque Deus não deixou. E quando foi 14 anos depois, Deus já sabia o que ia acontecer. E quem ia cuidar de mim era aquela criança, né, que Deus tinha me dado em meio a sofrimento. Mas eu não sabia
naquele sofrimento todo, que aquela bênção era quem ia cuidar de mim 14 anos depois. Mas Deus, Ele já sabia. Por isso que Ele permitiu eu ter aquela criança com tanto sofrimento. Por isso eu digo a vocês, quando vocês estiverem passando por uma luta, glorifique a Deus, que o amanhã Ele sabe o que é que vai acontecer. Se você glorificar a Deus hoje na luta, amanhã a bonança vem, pode ter certeza. Aleluia. Como já chegou a hora, eu não vou contar o resto. Amém? Então, glória a Deus. O pastor disse que pode continuar. Amém. Não vai até lá não. Eu vou contar rapidinho. Glória a Deus. O pastor disse que ninguém pode sair sem a ordem dele. Glória a Deus. Então, eu estou abreviando o máximo que eu posso. Glória. Depois que eu estava lá em Pernambuco, com meu filho cuidando de mim, glória a Deus, eu só saí daquele quarto para fisioterapia 2 vezes por semana. Vocês vão rir, vão chorar, vão glorificar, porque Deus, Ele é fiel. E 2 vezes por semana eu saía de casa. Eu só ouvia a palavra de Deus através de lives, porque eu não saía para a igreja a igreja a qual aceitei Jesus sabia do meu caso, mas ninguém se dispôs a ir me buscar, a ir me visitar. Ninguém, nem pastor, nem pastora, nem obreiro, ninguém foi me visitar. Mas é assim mesmo, né? Deus era o principal e estava lá comigo a todo tempo, me sustentando e preparando o meu futuro. Aleluia, porque Ele é quem faz. E ali 1 ano e 7 meses depois que eu estava naquela vida cadeirante, Deus me fez uma promessa através de uma das lives que eu estava assistindo a palavra. Eu não criei não, porque Deus usou um pastor que mora nos Estados Unidos, para um brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. E aquele pastor estava naquela live dando uma palavra, e ele de repente parou e falou meu nome e disse assim para mim: Jair, uma filha minha, estou eu te dando um varão, quando vier não temas, porque sou eu teu Deus, e vou eu te dar um sinal e tu saberás que sou eu teu Deus. E naquele momento eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Falei brava, falei mesmo, bem brava. E meu filho disse: mãe, assiste isso para ficar nervosa e doente. Aí eu desliguei o telefone e daqui a pouco meu celular, plim, plim, mensagem. O pastor no meu message, mandando mensagem, continuando a profecia. E eu disse: o Senhor é um profeta de Baal. E ele disse: não diga isso, que eu só falo o que Deus manda. Eu disse: pois o Senhor é um profeta de Baal. Se o Senhor soubesse. Aleluia, Deus. Se o Senhor soubesse o que eu passei, não profetizava um homem na minha vida. Profeta de Baal. Brava. E desliguei. E bloqueei aquele pastor. Bloqueei em vão, né? Porque Deus era Deus na boca dele, purinho. Aleluia. Então passou-se o tempo e eu brava, que eu disse: não vou assistir, Deus, mas tua palavra de jeito nenhum, porque não vou para a igreja e só assisto dessa maneira, e tu ainda permite que esse profeta de Baal venha falar essas porcarias comigo? Não vou assistir mais não. Tu vai ficar sem eu assistir tua palavra, agora só lendo. E pronto, só isso. Foi tu que permitiu, agora vai ficar assim, eu brigando com Deus, igual o menino marrento. Aí, quando foi com 3 meses depois, Deus usou uma irmã do grupo de círculo de oração que minha tia tinha me colocado na Assembleia de Deus. Não conhecia essa irmã. E ela ligou para mim um dia de segunda-feira, no dia da oração, 3 horas da tarde, que era a hora da oração. Ela ligou para mim, eu atendi quando vi que era da oração, do grupo. Quando eu atendi, ela disse: irmã, não sei quem tu é, nem o que se passa na tua vida, mas o Deus que eu sirvo mandou te ligar. E disse assim para eu te passar, que está te enviando um varão. Quando vier não temas, e ele vai te dar um sinal e tu saberás que é o teu Deus. E eu só vim dizer amém. E desliguei o telefone. Eu disse: será, Jesus? Não, é Satanás querendo me confundir. Ainda não acreditei. Mas quando Deus quer falar, Ele usa até jumenta, como fez com Balaão. Glória a Deus. E ali passou-se os dias, e com mais 1 mês na frente, um pastor foi me visitar, conhecer minha história pessoalmente, e ele falou comigo: não conheces tu a minha voz? Não sabes tu quando eu falo contigo, filha minha? Não te disse eu que estou eu te enviando um varão?
E quando vier, não temas, porque vou eu te dar um sinal e saberás que sou eu teu Deus. E ele disse mais, não é daqui, é de outro estado. E eu só fui dizer amém. Quando aquele homem foi embora, eu fui orar a Deus e disse, agora manda, Jesus, porque agora eu quero. Tu já falou 3 vezes, eu sei que é tu. Então manda. Isso um dia, quando foi no outro dia, chegou uma solicitação no meu Facebook. Eu não aceitava solicitação de homem, de jeito nenhum, eu tinha pavor. Aí chegou uma solicitação de um homem no meu Face. Desse baixinho que vocês estão vendo aqui. E eu fui olhar, e o Espírito Santo bradava dentro de mim. A promessa, chegar dia, a promessa. Eu, que promessa? Não vou nem abrir. E a promessa, a promessa. Eu vou olhar mesmo se essa promessa é crente. Quando eu abri, era um pregador, professor de escola dominical. Eu disse, é crente. Fechei o Face ligeiro. Ah, deixa pra lá, não quero nem saber. Aí, eu vou aceitar a solicitação. Aceitei, mas deixei pra lá. E a promessa, a promessa. Aí, eu vou olhar mesmo se essa promessa é bonita. Quando eu abri as fotos, eu vi desse tamanho. Eu disse, não, Jesus, manda outro, porque esse é pequenininho demais. Desse jeito eu falei com Jesus. Eu disse, esse é muito pequenininho, não vai poder comigo não. Por que eu falei isso? Porque meu filho tirava eu da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira de roda, me dava banho. E se Deus estava me dando varal, ele tinha que fazer a mesma coisa. E eu vi ele tão pequenininho, então ele não ia poder comigo não. Mas Davi era o menor da casa, né? E Deus escolheu ele. Aleluia. Glória a Deus. E nesse tempo, durante esse tempo que Deus falava comigo, tinha um homem baixinho aqui em Fortaleza que estava em propósito com Deus por uma esposa. Durante 7 anos, divorciado, pai de 2 filhas, e ele estava em propósito com Deus por uma promessa, por uma Rebeca, para fazer a obra com ele, para andar com ele, para ele estar fazendo a vontade do Senhor, estar no altar correto com o Senhor. Mas ele pedia a Deus e não esperava Deus dar a promessa. Ele corria atrás da Rebeca dele e só achava a reboca. Aleluia. Então, um dia de tanto ele só achar a reboca, ele foi falar com Deus e diz ele, né? Que falou no monte para Deus, fez um propósito com o Senhor. Então, vocês prestem atenção. Quando for fazer propósito com Deus, prestem atenção no que vocês falam. Porque Deus, ele ouve e ele cumpre. E ele disse para Deus, Senhor, eu estou cansado de pedir mulher e de só achar mulher que não presta. Então agora eu quero que o Senhor me dê uma esposa. Que seja tu que me dê, eu não vou procurar mais. Não importa o jeito que ela venha, olha o que ele disse. Não importa o jeito que ela venha, eu só quero saber que seja tu que me dê. Eu sei que tu não dá nada ruim a ninguém. E ali, só quero te pedir mais uma coisa, que ela me ame 2 vezes mais que... Esse foi um pedido forte, né? 2 vezes mais que eu amo ela. Aí ele apelou. E também que ela ame muito minhas filhas. Esse é natural, normal. Aleluias. Mas o outro ele apelou. Então Deus disse, tá certo, bichinho, eu já sei quem eu vou te dar. E nisso Deus começou a falar comigo lá, né? E eu não sabia, que eu não conhecia ele, nós não sabia nem que o outro existia. E quando Deus começou a falar comigo lá, começou a falar com ele aqui. Estou eu fazendo, vou eu trazer, fica na posição. E nisso ele começou a orar com uma varoa, para ver se ela era a Rebeca dele. Mas um dia Deus ele surpreende. Em um culto, estava ele lá e a varoa, ele pregando e a varoa lá no banco. Tudo isso é meu galerão. Mas veio uma mulher marchando em direção a ele. Varão, Deus manda te dizer assim, essa que tu está orando ainda não é a tua não é daqui, é de outro estado. Eita glória! Então, ele foi lá e falou com ela, tu ouviu o que foi que Deus falou, né? Então, encerra aqui nossa oração. Ela ficou meio brava, mas teve que aceitar, né? Aleluias. E ele ficou na posição esperando o Senhor. Mas quando ele mandou a solicitação para mim, foi de uma tal forma, e ele mandou a solicitação para mim, hoje é dia 11 de dezembro, dia 13 de dezembro de 2018, ele mandou a solicitação para mim. Dia 29 de 2018, de dezembro de 2018, ele me pediu em casamento. Como ele me pediu em casamento?
A gente ficou conversando no Face, no Message, e ele, pra gente ficar conversando, porque eu não queria conversar com homem. E eu disse a ele, eu não converso com ninguém não, muito menos com homem. E ele disse, como você, ele é sabido, como você não vai para a igreja, eu sou professor de escola dominical. Se você quiser, você escolhe o tema da Bíblia, estuda, e quando eu chegar do trabalho, a gente faz uma ligação de chamada de vídeo, se você permitir, ele falou. E assim, eu te faço pergunta e você responde. Aí você vai estudando a Bíblia, se você quiser, amém? E eu me interessei em estudar a Bíblia, amém? Aí a gente trocou o zap. Quando eu peguei o número dele, eu salvei a minha promessa. Mas ele não sabia. Glória a Deus. E ali todos os dias chegava no trabalho e fazia a chamada de vídeo para a gente estudar. Pai do Senhor, tal. Isso não foi nem uma semana. Ele se engasgou quando foi falar meu nome. E eu queria que ele dissesse o motivo. E toda vez que ele falava comigo, meu coração... E ali dentro a promessa, que promessa, não quero nem saber de promessa. Não era doida que a promessa chegasse no trabalho para ligar. Aleluia. Então, nesse dia que ele engasgou, ele disse, é que toda vez que eu vou falar seu nome, vem de dentro de mim para falar amor. E eu soltei na hora. Pois fala, porque comigo acontece a mesma coisa. E ele era pequenininho, mas nessa hora ele cresceu. Aleluia. E ali ele começou meu amor para cá, meu amor para lá, mas eu doida que ele me pedisse namoro. Até aí ele não tinha me pedido namoro. E eu queria porque queria que ele me pedisse namoro. Mas eu não podia falar para ele, né, que eu queria isso. Passou-se um dia, passou-se dois e nada. Quando foi no terceiro dia, Pai do Senhor, meu amor, pode parar por aqui. E ele, que foi? Te falei alguma coisa, te magoou? Eu disse, não, primeiro, nem te conheço, sei nem quem tu é, não é meu namorado, não é meu noivo, não é meu marido, tá chamando meu amor, pode parar por aqui. Só que eu estava dando uma dura para ele me pedir namoro. E ele não me pediu namoro. Aí passou, nós estudou a palavra, se despediu. No outro dia que ele ligou para mim, ele, Pai do Senhor, minha irmã, amém. Irmã, hoje depois da palavra eu quero ter um assunto sério com a irmã. Eu, amém. Eita glória, hoje ele me pede namoro. Falei no meu coração, né? Mas aí ele me decepcionou porque ele não me pediu em namoro. Mas ele me pediu em casamento. Foi melhor do que ele pedir em namoro, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Isso no dia 29 de dezembro. A gente no dia 13 se conheceu pelo Face. No dia 29 noivamos pelo Zap. Fizemos uma oração pela tela do celular. Simbolizamos colocar aliança no dedo um do outro. E eu creio que a partir desse dia Deus selou nossa união. E no dia 3 de fevereiro de 2019 ele foi me buscar em Pernambuco. Chegou lá para me buscar, para casar. E no dia que eu disse à mamãe, estou noiva e vou casar, ela disse, só se for, quem é que vai querer um aleijado igual tu? Porque o inimigo ele usa das pessoas que a gente ama, para nos decepcionar, para nos deixar triste e fazer a gente desistir. Mas eu não desisti, desanimei na hora, mas eu não desisti, porque eu confiei no Todo-Poderoso, porque quem fez a promessa foi Ele. Aleluia, e eu confiei nele. E ele chegou lá, me buscou e eu já estava lá com 7 malas prontas para vir embora. E vim embora, dependente de outra pessoa para tudo. Na véspera dele ir embora, me buscar, eu disse, tem certeza que você vai me buscar para casar? Ele disse, tenho. Eu disse, você sabe como eu sou. Como mulher, eu não sei como eu sou, eu sei como eu era. E dona de casa, você sabe, eu não sou nem 10%, que eu não faço nada, depende de tudo. Para tomar banho, para me vestir, para comer, para tudo eu dependia de uma pessoa. Então eu iria fazer tudo por mim. Tudo. E ele disse, eu contei toda a história de novo, por caso ele tivesse esquecido, né, tivesse amnésia. E ele disse, eu sei, mas se você for apenas 10%, eu serei o seu 90%, porque foi Deus que me mandou. E na hora eu disse, então venha, porque agora eu vou mesmo. E ele foi, e a gente veio, quando chegou aqui teve vários empecilhos, né? Muitos se levantaram contra, deram um mês, 3 meses, quando dava os 3 meses, dava mais 30 dias para eu ir embora. Mas nessa gracinha, com 5 meses, a gente casou. Porque a minha resposta para minha mãe naquele dia foi assim, a senhora ainda vai me ver entrando na igreja vestida de noiva, caminhando e cantando para meu noivo. E quem quiser ver como ela viu
vai lá no meu YouTube que tá lá os vídeos, eu casando, entrando na igreja de noiva, caminhando e cantando pro meu noivo. E ele babando lá no altar, esperando a noiva dele. Glória a Deus. Amém, igreja? Alguém tem dúvida que Deus faz milagre? Glória a Deus. Porque se tem dúvida, meu irmão, tem que Jesus descer do céu. Aleluia. Então eu espero que vocês saiam daqui hoje mais crentes, crendo mais nesse Deus, porque Ele é poderoso. E quando Ele promete, não importa o tempo que passar, mas Ele cumpre. Viu? E se você está esperando aí um varão, uma varoa, não vá atrás. Peça ao Senhor e espere, porque Ele manda. Eu estava lá em Pernambuco, em cima de uma cama, eu não pedi, mas Deus Ele me deu, porque Ele sabe o que a gente necessita e o que a gente precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Pode glorificar, irmãos. Pode glorificar. Dê melhor glória a Deus se você puder para o Senhor. Glória a Deus. Fiquem em pé todos os irmãos. Irmãos, esperem só um minutinho, eu termino 8h30 em ponto, tá bom? Esperem só um pouquinho, não saia não. Eles têm bênção aqui para nós. Glória a Deus. Quem foi edificado. Glória a Deus. Testemunho lindo, né, meus irmãos? Isso prova que Deus é fiel. Que Deus continue abençoando a missionária, o seu esposo. Deus, Ele é fiel. Fiel é o Senhor. Nós gravamos na live, tá bom? Depois, quem quiser compartilhar, compartilha. Amém? Pastor Nelson Menezes está inteirinho aqui o vídeo, tá bom? Os irmãos compartilham, manda para alguém ser edificado. Amém? Amém, Vamos Jesus. orar, irmãos. Levante as tuas mãos ao céu. Quero estar orando agora. Tem alguém, pastor, ouviu o testemunho e eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero voltar, eu quero refazer a minha aliança. Se tem alguém, este é o momento. Deus é um Deus de milagre, irmãos. E Deus não quer ver você longe. Deus quer ver você perto dele, junto com ele. Dê o seu passo. Esteja aliançado com Jesus, porque esse é o maior objetivo. Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus e eterno, soberano Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, por este culto maravilhoso que o Senhor tem concedido a nós, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus, por esse testemunho de vitória, de bênção, que mostra o teu poder, mostra a tua grandeza, Senhor. Nós te agradecemos. Toma cada irmão, toma cada irmã, toma cada pessoa, Senhor, que deu nesta noite. Visita a vida dele, visita a vida dela, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Glorifica, igreja. Aleluia. Glorifica. Declara que forte. Haverá milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda
irmãos, que estão saindo com a fé renovada. Você precisava ouvir isso aqui. Você precisava ouvir isso aqui. Tem gente que está sofrendo quase nada e quer desistir. Aleluia. Você está saindo aqui, irmãos, com uma demonstração que Deus é Senhor. Você desiste de Deus se você quiser. Porque Deus é fiel, irmãos.